Meu nome é Alessandra Carneiro do Nascimento. Eu nasci em Brasília, sou brasiliense. Meu pai é da família aqui de Silvânia mesmo. Minha mãe piauiense. Eu vim para cá tem 13 anos que eu moro aqui. Sou agrônoma de formação e artista plástica de coração. Que eu mexo com restauração de imagens, atualmente eu sou restauradora. Sou fazendeira também. Sou a presidente do Conselho do Patrimônio Histórico aqui de Silvânia, presidente da Promoarte, que é a Associação de Arte e Cultura de Silvânia. Eu sempre gostei da parte de artes plásticas. Eu sou desenhista desde muito nova, mas nunca tinha me focado nessa área. E quando eu mudei para cá, a vida acabou me levando para essa área. Havia uma restauradora, uma irmã salesiana, que era restauradora, e me ensinou as técnicas. Fiquei trabalhando com ela durante 5 anos e atualmente eu trabalho na área. Ela mudou aqui de Silvânia e eu trabalho agora nessa área de restauração. Aqui é a Promoarte, Associação de Arte e Cultura de Silvânia. A gente tem uma parceria muito grande com a Prefeitura, juntamente com a Secretaria de Cultura, que nos doa o espaço, tem uma parte orçamentária também que nos ajuda financeiramente, e nós somos 45 artesãos, desde artes manuais até a parte de marcenaria, que a gente tem imagens, tem muitos artistas atualmente conhecidos que já passaram aqui, como o Natalino, que fez exposição até fora do país, na Europa, nos Estados Unidos. O mestre Lourenço também, que atualmente ele faz parte do Conselho Financeiro da Promoarte. Então a gente tem vários artistas e a gente ajuda as pessoas a se promoverem. Aqui a gente tem a nossa lojinha para ajudar, um ponto de venda dos artesãos e também um ponto de amostra do que um pouquinho os artesãos aqui de Silvânia fazem. Tem os artistas plásticos que trabalham com a parte de pintura em tela, pintura em tecido, tem a parte de cestaria. Então a gente tem vários tipos de amostras do que o artesanato aqui de Silvânia tem. O dos trilhos, tá? Que é retomar o trem de passageiros de Goiânia até Catalão. E nesse projeto é incentivar a história e a cultura de cada cidade que passou, que se desenvolveu por causa da estrada de ferro. O que a gente tem, atualmente Goiânia não tem os trilhos, então vai sair de Senador Canedo são 13 cidades. Atualmente o consórcio tem umas 5 confirmadas completamente. O consórcio já está fechado, já está ajeitando. Atualmente a gente ainda não tem o trem ainda, mas está sendo feito algumas viagens de ônibus, até de uma cidade a outra, feita de ônibus. Esse mês agora vai ter a terceira, que vai pegar o pessoal em Goiânia e saindo fazendo escalas nas estações. Então,
porque quase todas as estações já foram restauradas pelo IPHAN, está faltando algumas. A nossa já foi restaurada já tem um tempo, a Caturama. E todas elas têm algum trabalho que a secretaria faz em relação. A nossa aqui está com o museu. A gente tem museu, tem lanchonete. E durante essas visitas, a ideia é mostrar o que essas cidades têm a nível cultural, que mostra um pouquinho da característica de cada uma delas. Silvânia tem muita história, porque foi uma das primeiras cidades de Goiás, que veio no início da mineração de Goiás. Ela data de aproximadamente 1774. Foi uma das primeiras cidades a ter escola particular, cemitério, água, porque a gente tinha o chafariz que veio da Mata Nossa Senhora Aparecida, lá do ginásio, e terminava aqui no chafariz, que a gente ainda tem a estrutura do chafariz, não a água, mas a estrutura ainda existe. Silvânia foi uma das primeiras cidades a ter energia elétrica. A gente tem atualmente uma folia muito forte, grupos de folia muito forte, grupos de catira. A gente tem muita história, muita cultura. A minha família sempre foi ligada à política, à história de Silvânia. Então Silvânia começou por volta de 1774, com a vinda dos mineradores. Acharam ouro aqui nessa região, no córrego Rio Vermelho, no Lava Pés. Então começou a achar ouro e começou a primeira população como estava vindo. E eles trouxeram as primeiras populações, sempre começavam um povoado, montavam uma capela. Montou de início a capela de Nosso Senhor do Bonfim, que ela data mais ou menos de 1775. E nesse período de final do século XVIII, Portugal era muito devoto do Senhor do Bonfim. Então trouxeram várias imagens de Portugal para a Bahia, e da Bahia começaram a espalhar essas imagens. E uma dessas imagens veio em carro de boi e lombo de burro para o povoado de Bonfim, que é aqui Silvânia. Silvânia cresceu muito, muito rápido. Nosso ouro aqui é ouro em pó, mas tinha muitas lavras. Então, até 1835, ela ainda era arraial. 1835, ela se tornou cidade, já passou o nível de cidade, tinha Câmara de Vereadores, tudo que funcionava aqui na praça mesmo, porque o centro da cidade era a Igreja do Bonfim. Por volta de 1820, mais ou menos, houve a construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, que fica aqui na praça também, que essa igreja não existe mais devido ao tempo, o tamanho da cidade que foi mudando. As cidades foi mudando de posição. Tinha muitos escravos, e aqui, como era muito de mineração, o que decidiram? Em vez de cada minerador ter sua senzala, fizeram uma senzala comunitária, que era um pouco fora da cidade, perto do
Rio Vermelho, e era a senzala comunitária onde todos os escravos dos mineradores se reuniam no final do turno e ali eram fechados. Havia uma capelinha para os escravos com um cruzeiro nesse período que, com a abolição da escravatura, foi derrubada, foi destruída, destruiu a senzala e por volta de 1860 a gente já tinha um chafariz, tinham várias escolas particulares nas casas com tutores, porque assim eram famílias abastardas que existiam aqui em Silvânia. Porque nesse período do século XIX existiam poucas cidades grandes. Lusiânia, que era Lusiânia, Goiás Velho, Pirinópolis, Formosa, que tinha uma escola de irmãs, mas no século XIX Silvânia era uma cidade relativamente grande. Anápolis era muito pequenininha, Goiânia não existia, existia só Campinas. Então, nesse período, Silvânia era muito importante. A sobrinha do governador morava aqui. Ela era casada com uma pessoa muito importante aqui de Silvânia, o Manuel Lobo, que no início do século XX se tornou prefeito da cidade. Então, que era a Luísa Catarina, ela era dessa família que governou Goiás Velho muito tempo. E no início do século XX, Dom Emanuel, que era bispo de Goiás, estava passando de viagem de Goiás Velho para Formosa, fazendo aquela vistoria que se fazia nas cidades, e ele gostou muito do clima daqui e assim a população aceitou mais, era mais hospitaleira, e ele era de um partido contrário ao do governador de Goiás. E aí estava tendo muitos problemas políticos entre Dom Emanuel e o governador da época. E como ele gostou muito da população de Silvânia, que na época era Bonfim, ele montou casa aqui e transferiu a sede da arquidiocese de Goiás Velho para cá. E a sede ficou aqui por muito tempo. Ele trouxe o seminário para cá, trouxe a energia elétrica. Ele foi responsável, junto com outras pessoas importantes da época, a energia elétrica ajudou a trazer a estação ferroviária, a linha do trem passar aqui, que até então estava na dúvida se passava, se não passava. Passou para cá, trouxe os salesianos em 1929 para cá. Em 32 trouxe as irmãs salesianas, então montou 2 colégios particulares católicos na época, que assim, na primeira metade do século XX, as principais famílias de Goiás estudaram nesses colégios, que eram internatos e semi-internatos. A Dona Íris estudou aqui, várias pessoas da família Lousa estudaram aqui. Eu tinha professores em Brasília que estudaram aqui, no ginásio Anchieta. Então, assim, Silvânia foi... E teve um período quando teve a ideia de se mudar a
capital, transferir um pouco mais a capital de Goiás mais para o centro, Silvânia foi cogitada para ser a capital de Goiás, porque ela já tinha luz, escola, já tinha água encanada, já tinha telefone. Então, assim, para uma cidade, ela tinha toda a estrutura, tinha água, tinha muita capacidade de água, mas por questões políticas não houve acordo, então se aproveitou Campinas e não Silvânia. Então, assim, e aí com isso houve alguns problemas que Silvânia acabou ficando rejeitada, vamos dizer assim, um pouquinho rejeitada por Dom Emanuel estar aqui. Então, essas questões políticas de Goiás sempre foram muito fortes no interior do Brasil. Essa questão de partido político, sou de um partido, você é de outro. Então, quando manda, é mais complicado. Então, a gente teve muitas questões e acabou Silvânia acabando se diminuindo. Goiânia foi crescendo demais, os jovens acabaram saindo daqui, indo para Goiânia. Com o início da construção de Brasília, Anápolis cresceu muito, então Silvânia acabou ficando pequenininha, ficando sufocada. Três cidades grandes, no meio Silvânia ficou pequenininha. Por um lado foi bom, porque assim a gente conseguiu manter um pouco da história. Ainda temos algum casario, não tantos quanto a gente pretendia, mas a gente tem alguns casarios século XIX, principalmente, tem muitos do século XIX, uns bastante conservados, outros não. A gente tem as lavras de ouro, que a gente ainda tem Poço da Roda, Poço do Batatal, que são o que sobrou das lavras que atualmente, como todas elas pegaram no lençol freático, estão tudo inundada, mas ainda tem suas características. Temos um quilombo, a gente tem quilombolas aqui na região. Continuamos muito com as folias, temos vários grupos de folia. Temos a festa de São Sebastião, que é uma festa muito importante, muito antiga, que é do final do século XIX, essa festa, que ainda continua hoje, com 28 folias, 28 grupos de folia que se encontram no penúltimo dia da festa. Então, a gente tem muita coisa na parte histórica, na parte de festas. Silvânia sempre, muitas de personalidades de Goiás saíram daqui. Americano do Brasil era filho daqui. O pai dele, Nico Eusébio, foi um dos professores que ele montou uma escola aqui. E quando o americano do Brasil ainda era jovem, o pai dele saiu e foi para o Rio de Janeiro. Mas o americano do Brasil é daqui. O Sêneca Lobo, que foi prefeito aqui, grande escritor, o Padre Lobo também, que é irmão do Sêneca Lobo também, que trabalhou muito tempo aqui em Silvânia, foi padre salesiano.
O Taveira, que foi presidente da Saneago agora nesse último período, tem fazenda por aqui. Então tem várias pessoas, familiares que são daqui. Família Lousa, muito grande em Goiânia. Aqui. Família Lobo, que tem muita gente aqui em Goiás.